Antenados na Geral. Oferecimento Semeador Boas Novas. Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na Boas Novas. Lembre-se que também você pode assistir de qualquer lugar do mundo, não é só pela televisão não. Se você estiver do outro lado do mundo, mas acessando a internet, vai em www.boasnovas.tv. Lembrando que o nosso streaming também é compatível a celulares e tablets. Então, de qualquer lugar, tá na rua, tá andando de ônibus, tá esperando metrô, táxi, só não pode assistir dirigindo, aí que pode ser um problema para você. Mas pode acompanhar o Antenados na Geral também dos mobiles e tablets. E já que tá na internet, tá logado, manda uma mensagem pra gente pelo Facebook, pelo Twitter e todas as redes sociais para interagir com o Antenados de hoje, que é sexta-feira. Sexta-feira não tem tema fechado, é tema aberto. Perguntas e respostas. Pegamos pastores inteligentes, sabem tudo da Bíblia, você vai perguntar e eles vão responder. Se não souber, eu pergunto do irmão Google aqui na internet, que ele pode também trazer alguma coisa pra gente. E você pode mandar também a sua pergunta ligando para cá. Você que mora no Brasil, está assistindo pela televisão, pega o seu telefone, o número e os contatos aparecerão na tela do Antenados durante todo o programa para você mandar a sua pergunta, comentando, concordando ou até discordando de algo que é colocado aqui. É aberto, o Antenados é livre para você ligar e participar. Para falar um pouco sobre todas as coisas que nós temos hoje, separamos perguntas do Antenados da semana passada que não foram respondidas, pegamos perguntas polêmicas que vamos fazer de novo, temas de sites evangélicos. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, Gospel Mais, Gospel Prime, Verdade Gospel, que tem mandado também perguntas e temas e pautas para a gente debater aqui no Antenados na Geral. Nós vamos levantar também pautas mais discutidas no Twitter, Facebook e sites evangélicos para você ter uma opinião. Às vezes a gente não tem opinião formada, mas o Antenados é um bom lugar de formar opinião, porque as pessoas que participam aqui são formadores. E eu vou falar de um deles, que é pastor, líder do Ministério Famílias Restauradas. Ele é escritor e também conferencista internacional. Meu amigo pastor Márcio Fiorini, taekwondozista. Eu botei uma foto de boxe, ele luta taekwondo, então não vem mexer com a gente não. Muay Thai. É mais mortal ainda o negócio. Meu pastor, bem-vindo ao Antenados. Enorme prazer. Não vai me dar um golpe aí não, hein, pastor? Quando o André virou a manga assim, eu falei, tá fazendo boxe? Tô com medo, né? Bem-vindo, pastor, Antenados na Geral. Sexta-feira, dá frio na barriga. Dá, porque é a primeira vez que eu venho nessas perguntas e respostas rápidas, né? Eu sempre venho com o tema pronto, venho preparado. Hoje vem com a Bíblia já, com as anotações. Hoje não tem anotação, não. Hoje é só Espírito Santo. Né? Essa revelação. Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Correia, em Guaratiba, Rio de Janeiro, pastor Luciano Serenado. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André. Boa tarde a todos. Boa tarde aos telespectadores, aos queridos debatedores. Para mim é um prazer, segunda vez que eu estou aqui, com o pastor Márcio também. Friozinho bate um pouco, porque é a primeira vez, assim, nesse pai bola é a primeira vez, mas como o pastor Márcio falou, o Espírito Santo na frente, como eu falo sempre, eu não atrapalhando, eu já estou satisfeito. Não, e dá frio mesmo, quando bota assim, ligação, às vezes bota assim, até assim, anônimo, aí, meu Deus, será que eu chamo ou não chamo? O pior é quando a ligação fala assim, eu quero que o pastor Márcio responda, vai direcionar. Aquele pastor de gola branca, já viu que o negócio é forte. Eu também recebo visita de longe, ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cuiabá. Estou falando do pastor Célio Lazarotti. Novidades da Boas Novas aí em Cuiabá também você vai acompanhar com a gente. Pastor Célio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa maravilha aqui da Boas Novas. E estamos aí para somar com os pastores, com os telespectadores. Eu creio que vai ser aqui um momento muito especial para mim também e eu espero contribuir. Tiramos o senhor lá do calor de Cuiabá, botando na fria aqui no Rio de Janeiro. Sexta-feira o pessoal liga e pergunta aqui, e dízimo, e não sei o quê, e divórcio. O negócio pega fogo aqui. Vamos que vamos. E eu já tenho muita coisa da internet, mas muita gente também vai ligar. E para finalizar, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor presidente da Primeira Igreja Batista, Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Como é que eu posso errar, meu amigo pastor Bresce Cláudio? Bem-vindo, pastor. Legal, é um prazer estar aqui mais uma vez. É um privilégio grande, né? Eu tenho tido o privilégio de estar aqui outras vezes. Estamos com saudade, faz um tempinho já que você não vinha aqui com a gente. Né? Estive aí fazendo algumas viagens, Deus tem nos levado em alguns outros estados, mas é um privilégio. Eu penso que a responsabilidade aumenta, né? A gente já veio algumas vezes, então nós estamos aí juntos para poder somar contigo aí que está ligado, antenado nesse programa tão abençoado.
Tá certo, olha lá só. Eu vou começar, na verdade, não com uma pergunta, isso aqui é uma coisa minha que eu achei bem interessante, que aconteceu nessa semana aqui no Brasil. A SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, fez um programa chamado Os Maiores Brasileiros de Todos os Tempos. E aí fizeram uma lista de 100 pessoas importantes. Claro que muitas pessoas contestavam ali, nós tínhamos ali Dom Pedro I, aí depois dele tinha um ator da Record, enfim, né? Porque é o pessoal que vota na internet. Mas uma coisa interessante foi que nesse hall tiveram vários líderes religiosos, dos quais eu vi ali, tinha o Bispo de Macedo, Apóstolo Valdomiro, Pastor Silas Malafaia, num ranking ali, pelo menos entre os 30 maiores brasileiros de toda a história. Eu quero trazer isso para a gente comentar um pouco e debater sobre... Eu acho que cada vez mais as figuras evangélicas no Brasil fazem parte do dia a dia, do cotidiano, e são importantes figuras para a nossa sociedade. É importante ter em tudo, porque há 50 anos atrás a gente não via nome de pastor em nenhum lugar. Hoje nós temos um programa e está lá, Dom Pedro I, está o pastor Silas lá à frente dele, mais importante para o Brasil que Dom Pedro. Mas eu sei que é da internet, mas é importante a gente ter figuras evangélicas nos representando. É muito importante. Eu acho que a presença do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do Valdomiro, na verdade, trazem para nós um reconhecimento de que nós, como igreja, temos feito um trabalho social muito específico, muito especial. Trabalho social esse que não está dentro só das 4 paredes de um templo, está também alcançando vidas. Então, eu acho muito importante. Apesar de eu achar que Tiradentes foi mais importante, eu acho que essas figuras, como cristãs, estão testemunhando o que elas deveriam testemunhar como cristãs. Então, assim, elas estão sendo reconhecidas porque têm feito boas obras. A igreja, nós somos chamados para ser socialmente relevantes. Isso é mostrar que nós estamos sendo relevantes. Eu acho muito importante, até para citar também, a própria Ana Paula Valadão também ficou, né? Sim, também entre as 100, e eu acho isso, quando eu vi, eu não sabia, quando eu vi a lista, verdade, achei muito interessante, porque ela, no caso, né, alguém que é um expoente da música evangélica, é uma referência, eu acho muito importante isso. Quando acontece, né, esse tipo de programa, ou então estatísticas, né, como fala, como teve agora, que os evangélicos, o número de evangélicos aumentou nas últimas décadas, os pessimistas vão falar, mas só está inchando e tudo. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que a gente tem que louvar a Deus por essas referências, que são referências para nós, pastores, para nós líderes, e eu penso que nós, como líderes, temos que buscar e galgar espaços maiores na sociedade também. Né? É a nossa função fazer diferença na própria sociedade. Eu penso que é tempo da gente sair das 4 paredes e não apenas, vamos dizer, para evangelizar, mas para se mostrar também, dizer que a gente é referência. A gente é referência não só de líder religioso, mas como uma pessoa moral, bons costumes, uma pessoa que é correta nos seus negócios, a gente tem que fazer isso também. E eu louvei, quando eu vi essa lista que você falou, eu louvei a Deus e fiquei alegre também por eles também, porque, afinal de contas, somos reino, né? Isso é muito importante. Exatamente, pastor. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é o reino de Deus. Porque eu hoje sou novo ainda, mas eu cheguei a pegar uma época que... para o povo, ser crente, é aquele negócio assim meio, né? O cara caretão, não tem mais o que fazer, vai ser crente, né? Uhum. Só que tem um detalhe, hoje já mudou, né? Então o evangelho está ganhando com isso, nós estamos ganhando com isso, e uma coisa que eu acho, o nome de Deus, acima de tudo, está sendo reconhecido. Além das pessoas reconhecerem, uma coisa que eu acho interessante, porque isso, eu quero lembrar, pessoal, isso é voto de internet. Existe toda uma mobilização por trás porque eu acho assim, quem colocou eles ali não foi a denominação deles só. Foram evangélicos que viram, poxa, eu entrei aqui na lista. Poxa, eles já estão lá no top, eu vou votar nele, porque eu quero um pastor ali na frente. A questão de mobilizar pessoas e entrar para votar num pastor que não é da sua igreja, da sua denominação, mas para mostrar assim, poxa, tem um pastor evangélico ali. É muito bacana, né, ver o povo se mobilizar para coisas assim. E a gente percebe que a música evangélica, né, a pregação evangélica, até mesmo a opinião, né, frequentemente você vê o Silas Malafaia, ele está indo nesse programa do Ratinho. Ou seja, você percebe que pessoas não evangélicas, eles querem ouvir, porque passaram a entender que a opinião, né, de um homem como Silas Malafaia, né, é interessante ouvir. É uma opinião que não é só para os evangélicos, mas é algo que representa o povo brasileiro. Até porque é uma pessoa que tem, né, uma influência, como também a Ana Paula Valadão e outros músicos. Né? Hoje nós vemos que a música do crente é uma. Né? A mensagem, de repente, o que se defendia do crente, mas hoje está ficando mais claro que a música evangélica é uma música de qualidade. Eu penso também que a qualidade melhorou muito.
tá? E até devemos agradecer a Deus por essa questão da própria TV. Não, música evangélica tá bombando. Eu vou falar com um pastor que entende bem disso, porque é casado com uma cantora. Inclusive tá ali na plateia. Tá ali com a gente. Tá ali na plateia. Tá saindo aí no Na verdade, aí. eu acho que a gente não pode enxergar esse ranking de popularidade, brasileiros mais relevantes, só pelo populismo deles. Porque pelo populismo, nós não teríamos relevância nesse ranking. Por exemplo, a Ana Paula Valadão, para mim, foi excelente a escolha dada a ela, porque ela não é apenas uma artista... popstar. Uma popstar. Ela, além de ser, e isso no âmbito cristão, uma adoradora, ela tem um trabalho fantástico com prostitutas que ela arranca do ninho dela de prostituição. Crianças. Tem crianças carentes. E ela tem um trabalho de pessoa com mulheres que tiveram gravidez e solteiras. Então, assim, na verdade, é um trabalho que tem relevância social. Quando a gente vê um trabalho do Edir Macedo durante todos esses 35 anos, não sou da Igreja Universal por todas as divergências teológicas que eu tenho, mas é a igreja que mais faz algo no que diz respeito ao social, com ações sociais que têm realmente relevâncias. Então, a gente vê nesse aspecto pessoas que se apresentaram não pelo populismo do seu nome, da sua exposição na mídia, mas sim realmente... Tem algo para oferecer. Que fizeram algo pela sociedade. Vamos para a ligação da Sidneia, ela está na linha aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Sidneia? Tudo bem. Qual a sua pergunta, minha irmã? Eu eu sou católica, mas eu estou sempre assistindo, que eu gosto de ver assim, o que se fala referente ao nosso Deus. Eu procuro assim. Amém. A minha questão é, por que nas nossas Bíblias falam um só pastor e um só rebanho, e diz que o Espírito Santo nos conduz, né? Então, o porquê da separação, que quando Deus fala que para ele vir voltar, há necessidade de haver um só pastor e um só rebanho. Quando isso vai acontecer? Quando nós que estamos realmente imbuídos de seguir o caminho de Cristo, vamos ver as igrejas unidas com só Deus, que é o nosso Deus. Tá certo. Mas quando você fala igreja, você está falando de católica, evangélica? Vocês, católicos, e todas as denominações, aquelas que creem no único Deus. Tá bom. Deus vivo. Beleza, já. Muito interessante e queima-roupa a pergunta da Sidneia, que foi o seguinte, ela está falando de um certo ecumenismo, no sentido, olha, fala eu tenho se todas vai as haver minhas divergências aqui, mas, poxa, o Deus da minha Bíblia é o mesmo Deus da Bíblia de vocês, que é o mesmo Deus do judaísmo. Acreditamos assim, mas... E ela está chegando. Será que nós somos vistos como uma igreja só? Vamos ser um dia a igreja evangélica, católica, o protestantismo, o catolicismo e o judaísmo. O islamismo já acho até alguma divergência na questão de Deus, de que Deus eles acreditam. Mas o Deus do católico, do evangélico e do judeu é o mesmo, porque a gente usa as mesmas escrituras e professamos a mesma fé naquilo que está escrito ali. Ela falou, será que podemos botar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva? É mais ou menos isso que ela está falando. Tem tempo nesse primeiro bloco para a gente responder, não? Que não botou no TP, porque essa resposta vai levar um pouquinho de tempo. Pode ser? Pode ser? Eu vou embora aqui, então, vou continuar. Eu vou puxar com o pastor Senhor que está aqui e entender como é que ele enxerga isso. Chegar um dia de haver aqui na Terra uma igreja só, não acontece. Isso aqui é fato. Denominação, placa. Denominação, não tem. Isso não existe. E o Deus é único. É único. Mas Jesus vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Importante é Jesus. Jesus é o caminho. O que essa pergunta, assim, me intriga muitas vezes, pode ser de você pensar aquela velha história, que todos os caminhos podem levar. É o mesmo Deus e aí eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque o Deus é o mesmo E uma vez eu ouvi alguém falando que todos os caminhos levam a Deus, levam. O Bono Vox, o cara do YouTube, é meio assim, né? Bota os símbolos e tudo leva ao mesmo também, caminho. Né? E há uma tendência muito grande, até nos Estados Unidos, André, desse ecumenismo, agora me fugiu a palavra, mas, enfim, que eles não usam mais a palavra ecumenismo. Existe uma espécie de uma nova religião querendo integrar todas nos pontos de vista que elas se batem. Exatamente. Eu tenho muita preocupação e a gente tem que ser muito criterioso. Para mim, não vai haver um dia de haver uma denominação apenas, porque Deus é único, Deus é um só. Agora, Ele dá as diretrizes e os mandamentos para a gente seguir. Se a gente seguir acima de tudo Jesus, a gente está no caminho certo. Se não... Exatamente. Vamos pensar um pouquinho nisso para o próximo bloco.
bloco aí que já estourou aqui um pouquinho, a gente tem que ir para um rápido break, mas vamos continuar uma boa pergunta e nós vamos falar, será que dá para botar debaixo do mesmo guarda-chuva religiões que acreditam no mesmo Deus? Uma pastora falou o seguinte, beleza, tem um Deus ali, mas tem um caminho até ele. Qual é o caminho que o pessoal tá tomando para chegar nele? Aí que deve estar a chave da nossa resposta. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. A miséria traz sérias consequências para as pessoas e para o país. Em crianças de 0 a 6 anos, seus efeitos são ainda mais graves, comprometendo seu desenvolvimento físico e intelectual. E é nessa faixa etária que está o maior número de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Para tirar uma criança dessa situação, é preciso tirar toda a família. Por isso, o governo federal criou a Ação Brasil Carinhoso, que vai resgatar da extrema pobreza 2.700.000 crianças e suas famílias. O Brasil Carinhoso garante renda acima de R$ 70 por pessoa para as famílias beneficiadas com o Bolsa Família e com pelo menos um filho de até 6 anos. Também aumenta o acesso a creches, pré-escolas e assistência à saúde. Garantir os direitos das crianças é construir um país mais justo e cidadão. Plano Brasil Sem Miséria. Ação Brasil Carinhoso. Governo Federal. A nova edição da revista da Escola Dominical já chegou. Espírito Santo, Pessoa, Batismo, Dons e Frutos. Faça parte do programa de educação cristã continuada e dê o primeiro passo para o seu curso teológico. Adquira sua revista da Escola Bíblica Dominical nas melhores livrarias evangélicas da cidade. Pelo site www.educaçãocristãcontinuada.com.br ou pelo fone 091 3110 2400. O que você faz com R$1? Compraria uma água. Tá muito quente. Agora um tubinho de linha. Ah, não sei. R$1 é tão pouco, né? Compraria de balas. Com R$1 por dia, podemos alcançar todo o Brasil. Algumas aqui. Estamos de volta no Antenados na Geral. Estou vendo aqui, olha, várias perguntas chegando pela internet, pessoas também ligando e participando. Mas eu quero ainda pontuar da minha irmã que ela ligou ainda agora, e ela falou sobre ecumenismo. Ela falou o seguinte, olha, o Deus da Bíblia católica é o Deus da Bíblia evangélica, que é o Deus da Bíblia do Antigo Testamento, no qual o judeu usa. E aí, somos o mesmo povo? Vamos ser um dia unidos como se fosse uma igreja só? Deus não muda, né? Deus é um só. Agora, cabe entender se as pessoas estão buscando exatamente o mesmo Deus como a Bíblia fala. Então, quer dizer, tem várias maneiras de interpretar quando fala um só Deus, um só povo. Então, não é só simplesmente falar assim, será que um dia nós seremos um só povo, seremos um só Deus? Não, peraí. Realmente, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, né, verso 8, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas as pessoas, né? Pessoas não. As pessoas são diferentes. Então, nós não podemos querer juntar as coisas que são diferentes. Tem um ditado que fala assim, todos os caminhos levam a Roma. Deixa eu refrasear isso aqui e para os seus comentários. Todos os caminhos levam a Deus? levam ao inferno. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo coração. Então, na verdade, o caminho, como o pastor acabou de dizer, é o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o bom pastor. Lá em Hebreus, das únicas cartas que tem, que coloca Jesus como sacerdote. Jesus, ele é o sacerdote. É ele que nos apresenta como sacrifício ao Senhor. Nossa vida é uma vida diária de sacrifício. Com relação ao Deus cristão, católico, evangélico e o Deus judeu. É o mesmo Deus. Porém, o homem que criou a doutrina que levasse a esse mesmo Deus é que deturpou tudo. Deus, ele se apresenta da mesma maneira que ele se apresenta no Evangelho, nos Evangelhos, ele se apresentou lá no Antigo Testamento. Os fariseus é que interpretaram tudo errado. E Jesus dizia o tempo todo, calma, não é por aí o caminho. Eu estou te apresentando, então, um caminho mais fácil. Era muito mais fácil crer em Jesus do que fazer tudo aquilo do Antigo Testamento. Então, o homem começou
com a sua própria vaidade, a interpretar da sua própria maneira. E, infelizmente, minha irmã, a irmã é católica, eu quero te dizer que o Senhor Jesus é Ele que traz salvação. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A sua Maria não vai te aproximar de Deus. Os santinhos não irão lhe aproximar do Senhor. Então, se você quer conhecer o Deus que você diz que todas as religiões seguem, você tem que seguir somente ao que Jesus diz e a amar somente a Jesus. A questão parece, então, pastor Braz, que não é o Deus, é o caminho a Ele. É o caminho. Que diferencia essas três. Porque até o espírita, ele busca o mesmo Deus que a gente. Agora fala, inclusive. Né? É o caminho. Nós vamos ver pessoas, tá, independente de qual igreja está, é que vão defender as escrituras. Tá? Independente de onde estar, independente de qual religião, ele crer conforme as escrituras. A Bíblia diz que você tem que crer em Jesus conforme diz as escrituras. Então, se nós encontramos pessoas em diversas ramificações diferentes que olham para a Bíblia, eu acho que o ponto em comum, né, se a Bíblia declara alguma coisa, a Bíblia vai falar o quê? Sobre um grupo que vão herdar o reino dos céus. Ali não fala de placa de igreja, tá? Fala de um grupo e fala de procedimentos de santidade. Quer dizer, eu, na verdade, tá, venho... E a Bíblia não fala, os evangélicos vão para o céu, não é isso que a gente está tratando aqui. Eu não falei para você ir para uma igreja evangélica, eu falei para você buscar Jesus. Esses como dias, pessoa, eu fui, vou dar um exemplo aqui, essa semana, domingo, eu preguei num evento. Quando eu cheguei lá, o irmão falou assim para mim, pastor Márcio, todas essas pessoas aqui, todas desse lado esquerdo, não são crentes. Aí eu, o que eu vou pregar? Todas. Aí eu, o que eu vou pregar? Aí eu prego para crente, né? A grande maioria das vezes, para levantar o povo. Glória a Deus, aleluia, eu mudei de crente, tudo, né? Não falei de igreja, não falei de religião, falei de Jesus. Todos aceitaram Jesus daquele lado. E eu mirei para eles mesmo e preguei virado para eles, porque era para eles que eu queria e tinha que ser pregado. Eu prego Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Ele é a vida, e não tem outro caminho. Se a gente for buscar o judeu, por exemplo, era o povo da promessa, não entendeu o caminho, Deus deu outro caminho. Se eles não entenderem esse caminho, vai ficar complicado. Jesus Cristo declarou o seguinte, né, que a gente tem que realmente... por que o homem erra? Ele diz, porque não conhece as Escrituras. Então, assim, o povo evangélico, né, embora tem muita gente que não vive o que prega, tá, isso é uma realidade, a gente tem visto escândalos acontecendo, mas, assim, o referencial é a Bíblia. Tá? A minha vida deu uma grande virada quando eu passei a olhar a Bíblia. E aquilo me confrontou, sabe? Então, eu acabei, assim, tendo a questão, assim, de ter uma maneira de ver diferente, uma maneira de viver diferente, porque eu tinha lá minha religião, mas quando eu olhei a Bíblia, eu disse assim, eu quero viver conforme a Bíblia. Seguir a Cristo não me faz evangélico, me faz cristão. E ser cristão é o que me salva, não é ser evangélico. Perfeito. Ser evangélico não salva ninguém, ser católico não salva ninguém, ser judeu não salva ninguém. Ser cristão salva todo mundo. Olha o Ivaldo de Manaus, no Amazonas, está na linha. Tudo bom, Ivaldo? E caiu aí, o Ivaldo. Deixa eu trazer então uma pergunta vinda já da internet, muito interessante. A pessoa fala o seguinte, André, vocês estão lendo essas questões do Nardakian lá no Irã, que foi sentenciado à morte por pregar o evangelho lá no Irã. E ela fala assim, todos sabemos também que nos Estados Unidos não se pode mais entrar ou ler Bíblias em escolas ou locais públicos. Vocês acham que essas ondas de intolerância religiosa podem atingir o Brasil? E perguntando, já existe algum tipo de movimento nesse sentido, de nos tolir de fazer coisas assim, até um momento que talvez não possa levar a Bíblia ou não possa pregar no Brasil? Quais são os cuidados que nós temos que tomar como evangélicos? Que é uma coisa muito interessante. Acho que foi ontem mesmo, estávamos conversando sobre a igreja, sobre o que a igreja deve fazer, qual deve ser o ideal da igreja, qual deve ser as suas metas, suas obrigações na terra. E uma coisa legal no final que eu falei assim, hoje se a gente fosse pontuar no Brasil, o que é uma coisa boa da igreja evangélica no Brasil que a gente conseguiu conquistar, que é algo que devemos assim, louvar? E um dos pastores falou assim, liberdade, que é uma coisa interessante, né? A gente vive, talvez, nos Estados Unidos, um país protestante, não pode ler Bíblia no colégio público, você é expulso ou pega suspensão, porque não pode. Um país que se diz protestante. Já no Brasil, tu faz o que quiser pregar lá no colégio e tudo mais. Porém, vocês acham que algum tipo de movimento desse
Tem gente querendo fazer alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? Com certeza, a gente sabe que tem leis estão sendo tramitadas aí, até para coisas piores do que essa aí. Mas eu vejo assim, André, o risco que a gente corre. Por exemplo, o que aconteceu com os Estados Unidos? Eles eram um exemplo e hoje são um exemplo ao contrário, né? O que aconteceu para que eles chegassem a esse ponto? Falando de tolerância, eu acho que eles se modernizaram tanto que esqueceram de alguns princípios. Como você falava de cristão, você chegou naquela palavra, ser cristão. Mas ser cristão, né? Ser cristão. Qual é a maior referência de um cristão? Bom, amor. Tem que amar a Deus acima de tudo, teu próximo a ti mesmo, né? Só que é o seguinte, tolerância em quê? Tolerância com o pecado. Então levou os norte-americanos a começar a achar tudo normal. De tanto achar tudo normal, e chegou no que está. Quer dizer, foi tão tolerante com o pecado, fez como o sacerdote ali. Os filhos dele estavam ali no pecado, né? E comendo as ofertas antes de serem queimadas e prostituindo no templo. E as pessoas avisaram para o sacerdote e ele não tomou nenhuma providência. Foi tolerante com o pecado. Deu o que deu. O povo de Israel teve a arca de Deus roubada, que era a presença de Deus, né? Perderam a batalha e ainda o sacerdote ali morreu. Então, a tolerância com as coisas que são princípio como cristão, com certeza vão ter consequências terríveis. Então, eu vejo que isso que aconteceu com os Estados Unidos, porque eles começaram a entrar tanto numa onda de ser crente moderno, que hoje a gente tem crente lá não praticante, né? É como se fosse catolicismo. Aqui é uma religião... A liberdade, ela assusta um pouco, ela me preocupa. Porque eu não consigo encontrar na Bíblia essa tal liberdade plena para o evangélico. E a Bíblia diz que se nós formos perseguidos por amor do nome do Senhor, bendito nós somos. Então, temos que ter alegria nessas perseguições. O apóstolo Paulo fala, né, pastor? Exatamente. Nós somos prisioneiros da tudo bem, mas também não fala que nós devemos buscar as perseguições. Eu penso que, eu acho assim, essa pergunta, né, que foi feita, se há algum movimento, a gente não sabe. Pode ter? Pode. Vai acontecer? Não sei. Uma briga para ele 2 já assim, mas vai acontecer, pode acontecer. O que eu acho, nós como cristãos, como servos do Deus vivo, o que a gente não pode fazer é ficar alarmado com essas coisas. O que eu vejo às vezes no meio é o quê? E a PL 122. Aí eu já ouvi isso, inclusive, para mim. Pastor, e se acontecer isso, pastor? Como é que o senhor vai fazer? Eu vou preso, feliz da vida. As pessoas... Aí, André, exatamente, as pessoas acham que... E Deus? Quem é o nosso Deus? É o Deus que controla todo o universo. Então, às vezes, surge, muitas vezes, até boato. Né? Não a PL 122, mas outras situações, e aconteceu isso em tal estado, aí você não vê a situação, e realmente, se acontecer aqui, aí você causa um alarde danado na igreja, e as pessoas ficam desesperadas, esquecendo que o Deus, mesmo que surja uma perseguição, queridos, o Deus que nós cremos é um Deus vivo, que vai nos fazer passar e subir, e passar por todas as intempéries, como o povo. Vamos pro início da igreja, queridos. Mas isso também a gente não pode pegar essa palavra... Eu concordo, mas algumas pessoas pegam esse tipo de palavra e falam o seguinte, então só devemos orar. Fica relaxado. E não vamos brigar pela nossa liberdade como estamos, né, André? lutando, não brigando, lutando pela liberdade. O equilíbrio, eu acho a palavra-chave do cristão tem que ser equilíbrio. Eu não posso, né? Não, isso não vai acontecer nunca. Ou então, aconteceu agora, o que vai ser de nós? Não, equilíbrio. Vamos pedir sempre a Deus, colocar Deus sempre acima de todas as situações. Agora, eu penso que Deus permite isso acontecer, por quê? Muitas das vezes a pessoa tem a Bíblia, sabe, tem templos bonitos, mas não estão vivendo a palavra. Né? Então, estão tudo acomodado. E Deus quer a Bíblia escrita onde? No coração. Ele quer que você... bem falado. Ele quer que você pratique a palavra, né? Viva a palavra, guarde a palavra no coração. Então, muita coisa que acontece... Tá, eu penso assim, vem algumas perseguições. De Deus, né, pastor? Você vai ver lá. Olha, o povo. Vou dar uma chacoalhada nisso aí. O povo estava em Jerusalém bem acomodado. Poxa, legal isso aqui, que benção, hein? Espírito Santo, né? Devia ter lá, cai para frente, para trás, sapateado. De repente, Deus permitiu uma grande perseguição. Para quê? Vai pra Macedônia, aí você vai ver que um diácono, no caso. Vai ganhar uma. Filipe, né? Filipe, fugindo a palavra. Um diácono vai ganhar uma cidade inteira. Né? Por quê? Porque veio uma perseguição. Então, algumas vezes, a perseguição, nós não vamos procurar, mas algumas vezes é permitido por Deus. Por que também? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, hoje, eu fico preocupado com a estatística de o número de pessoas que fazem sexo fora do casamento, de crentes
é o mesmo de não crente. Sabe? O número de pessoas que dão calote é o mesmo de não crente. Crente, não crente. Então, quando Deus vê que o povo, acho que anda... Agora tem Bíblia de capa de uma cor, capa de outra, capa de couro. E aí ela se torna apenas um adereço. Mas, pastor, sabe o que acontece? Combina com a roupa, às vezes. Combina. Que a Bíblia mas ninguém quer viver. Aí Deus... estão fazendo conjecturas de que até 2040, 2050, nós seremos maioria cristã no país. Eu não entendo que preocupação é essa de crescimento absurdo. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que a porta é estreita. O caminho é estreito, não vai entrar todo mundo. Se você acha que se nós tivermos 100% de cristãos no Brasil, todos eles vão entrar, estão despreocupados com a qualidade do cristianismo, do ensino, do discipulado. Eu vejo que muitos pegam essa perseguição não com a motivação de lutar pela liberdade, pegam para motivar as pessoas a verem-no como grande salvador, como grande líder, e fazem isso como trampolim. Para ministérios pessoais. É igual Tiririca cantando Florentina, deu certo. O cara usa qualquer coisa para aparecer. Então vamos aproveitar o negócio agora, é PL 122, vou aparecer. Meu irmão, marcha para Jesus. Marcha para Jesus ou para promover político que vai ser eleito daqui a alguns meses? Então eu não vejo motivação. André, tu sabe que eu sou assim. Mas é tá descendo cajado. Eu tô começando o tempo que tá estourado ali do break. Então vamos lá. Não, mas deixa eu intervalo, porque eu vou querer voltar um pouco nisso também, nessa questão de marcha para Jesus e outras coisas mais. Vamos falar hoje sobre política e igreja aqui no Antenados na Geral. Toda vez que a gente fala, 1.500 de gente batendo aqui na gente. Mas vamos falar, porque eu sou concordo um pouco com o pastor Márcio no sentido do seguinte: a gente tem que ter representante? Tem, mas não temos que depender dele. Então, tem muito lugar que deixou de fazer marcha para Jesus porque a prefeitura não pagou. Então, meu querido, se você só faz marcha para Jesus porque é bancado pela prefeitura, não merece fazer mesmo, não. A gente é um pouco assim, a gente coloca a gente lá para poder bancar a nossa marcha. Não, vai pra rua aí com bandeira e tudo, faz marcha para Jesus sem depender de ninguém. E outra coisa, nunca dependeu, vai depender a agora. Prefeitura dá 2 milhões, devolve 400 mil, faz disso um trampolim. Tem que devolver, você é crente, pô. Não vai devolver? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, quente demais aqui no Antenados. Não sai daí, crente, manda sua pergunta, a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Os braços abertos para abraçar a glória de Deus, vai! O abacate é rico em vitamina E, sais minerais e um poderoso antioxidante. Para ter cabelos com brilho, misture 1 litro de água, 2 colheres de sopa de abacate e uma folha de babosa. Bata todos os ingredientes no liquidificador e passe o creme nos cabelos limpos e úmidos. Deixe agir por 20 minutos e lave normalmente. Hoje você assiste Cabeça pra Cima. Às 10 horas. Estamos de volta, no Antenados na Geral. O debate não acabou. Dá vontade de botar uma câmerazinha aqui. Vou pegar o off, né? No intervalo o negócio pega fogo aqui. Olha só, a gente já respondeu a pergunta da questão de correr atrás da liberdade. O pastor Márcio falou assim: André, eu me preocupo quando é um mar de rosas para o evangelho, porque nunca foi assim historicamente. Sempre teve alguma coisa
Se bem que nós vivemos, sim, debaixo de ataques aí, de coisas que estão querendo mudar e vamos lá. Mas também não devemos buscar sermos perseguidos. Não é isso também que a Bíblia fala, né? Que os perseguidos, glória a Deus pela perseguição. Sejamos equilibrados. Vamos ser equilibrados, mas, vamos André, correr atrás de perseguição nós também. Vivemos, não é isso que a gente tá nós falando. vivemos na contramão deste mundo. Nós não devemos amar o mundo. Aquele que consegue agradar ao mundo não agrada a Deus. É impossível você ser profeta, você falar a verdade e não ter perseguição. Agora, se você quer ser político na sua questão religiosa, se você gosta de vender seus valores cristãos, se você não tem convicção do que você é, você certamente vai agradar a gregos, troianos e vai se dar bem com todo mundo. Agora, meu irmão, ser santo, fiel a Deus, manter-se fiel, você vai ter problema, meu irmão. É difícil, você está passando por luta, é o diabo, ou pode ser também a imposição da sua personalidade como homem e mulher de Deus e as oportunidades não estão vindo. Agora, você tem que medir se vale mais a pena agradar a Deus ou agradar o homem. E a essência do cristianismo é isso também. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que saibais qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Seja então, ela qual for, não adianta, meu irmão. Se você está na contramão do mundo, exatamente, então você vai desagradar alguém. Claro. Então, igual eu falei aquela hora, ou você escolhe ter uma vida de princípio, de santidade, de cristão, verdadeiramente, então você fica em cima do muro. Quem está em cima do muro não está agradando a Deus. Isso tem não pode nos tornar fundamentalistas também, né? A gente não pode também achar isso, que né? agora todo mundo tem que me odiar. A questão não é essa, né? Mas isso é natural. Eu acho que o pastor Márcio está dizendo é isso. É natural esse ódio que as pessoas, porque você está indo de encontro e não ao encontro do problema, do pecado. Há uma diferença, ir ao encontro e ir de encontro ao pecado. Pastor, hoje existem palavras que estão indo ao encontro do pecado, ou seja, você está em pecado, querido, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não vos conformeis com esse mundo. Davi pecou também, Davi foi homem segundo o coração de Deus. Não, mas Davi pecou, mas se arrependeu. Exatamente. E se arrependeu sinceramente, aí sim. Essas desculpas, Davi, não, mas Davi também pecou. Tu é Davi? Tu é rei? Agora, o negócio hoje é pregar motivação, crescimento financeiro, crescimento pessoal. O cara é motivacional. Ninguém prega céu, ninguém prega inferno, mas, ninguém prega cruz. Pastor, e aí, exatamente. Eu estava falando na igreja onde eu pastorei, lá em Cuiabá, que a mensagem do arrebatamento da igreja, por exemplo, parece que Jesus não vai voltar mais, parece. Porque não se ouve tanto falar. Mas quando voltar, vai todo mundo subir de Rolls Royce, né? Por quê? Porque não porque todo não mundo quer morar Royce, não, quero subir de Rolls Royce. Não é uma mensagem entre aspas, né? Eu não concordo com esse termo, não penso assim, mas parece que não é uma mensagem tão comercial, né? Porque comercial é você falar que Deus vai mudar a sua vida, que você vai ganhar dinheiro, que você vai... Mas falar a verdade, como o pastor disse, realmente é revolucionário. Tem que ser assim. Mas tem que antes da gente ir para o pastor Braz, deixa eu ter um Márcio de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, tá na linha aí, já tá pagando, a conta dele já tá uns R$100 já aí. Márcio, tudo bem, queridão? Tudo bem, pastor André, a paz do Senhor, a paz dos seus pastores também, os telespectadores. Pai, você faz rádio? Eu ia falar, faz... Que vozeirão, hein, Márcio? Parabéns, queridão. Obrigado, pastor. Qual é a sua pergunta, querido? Ou vai contribuir? Eu sou de acordo com o pastor Márcio, a qual fez a colocação do termo política. Realmente, hoje, a política ela tem entrado com muita frequência dentro das igrejas, cedendo os altares santos do Senhor para fazer política. Realmente, isso fere a ética cristã. E por que essas marchas não acontecem frequentemente quando Jesus fala ide por todo mundo e pregar o evangelho? Somente nos anos eleitoreiros as pessoas querem realmente se voltar para essa marcha, mas nós temos o ano todo, um período todo para estar fazendo esse tipo de trabalho aí. Sou com o pastor Márcio, eu gostaria de saber dos pastores qual a opinião deles em relação a isso, se realmente fere as normas cristãs. Políticos realmente são pessoas dotadas, capacitadas por Deus aí, debaixo de uma autoridade divina, porém a gente vê muita controvérsia em relação ao cristianismo e coisas desse tipo entrando para dentro do evangelho, quando a palavra realmente deve ser pregada e liberando os altares aí para os políticos. Tá certo, Márcio, obrigado aí, parabéns pela voz bonita. Lembrando vocês o seguinte, na terça-feira que vem, nós vamos ter o programa ao vivo só falando sobre isso, tá? O cristão, a igreja e a política. Estamos em ano eleitoral e sempre batemos nesse assunto, vai ser muito interessante. Não perca na próxima terça-feira. Corroborando com o que o nosso amigo falou, olha essa pergunta que vem aqui, pastor Braz. Também no internet fala o seguinte, até onde o crente deve se envolver na política? Tendo como base a sujeira que esse meio traz e a dificuldade de se manter santo lá dentro. Esse aqui é o Kleberson que está perguntando, até onde é lícito, é bom uma igreja, um crente, um líder se envolver com isso? Porque precisamos, uma resposta que eu darei para isso é o seguinte,
o tanto quanto a política influencia na igreja no seu dia a dia, ou seja, às vezes quase tudo. Mas como é que vai ser? Até onde a igreja o líder deve entrar, vamos dizer assim, participar, ser cabo eleitoral? Olha só, eu penso o seguinte, um membro de igreja, tá? Eu vejo assim, o membro e o pastor, tá? Todos nós temos que votar. Pastor vota, membro vota, tá? Eu discordo do pastor, isso é uma posição minha, não estou dizendo que é uma regra. Tá? O pastor, eu sou presidente de uma igreja e eu vou ser um candidato. Tá? Também, concordo é uma posição minha, pessoal. Tá? Não estou aqui para também ficar julgando. Tá? Não tem nenhuma regra bíblica que fala disso. Não tem nenhuma regra. É verdade. Tá? É uma questão minha mesmo, pessoal. Agora, amados, assim, temos que admitir que temos que ter pessoas idôneas, que têm um caráter, tá? Pessoas resolvidas, como Daniel, até porque a Bíblia fala que Daniel estava resolvido a não se contaminar. O problema todo hoje é você encontrar pessoas nesse perfil. Todo mundo cita Daniel, tá? Todo mundo cita ele. Daniel foi um político. Não, realmente foi. Tá? Mas só que é o seguinte, fizeram um teste lá de psicotécnica e ele era 10 vezes mais inteligente do que os outros. E assim, ele era uma pessoa que não se contaminou mesmo. Ele era um homem de Deus ali, sabe? Podia ser comido pelos leões, se fosse o caso. Ele estava resolvido. Eu, assim, só acho que hoje, não estou julgando a todos, tá? Tá difícil você encontrar pessoas que quando vê lá, né? Porque em todo lugar, não é só na política, vai ter corrupção. Então, você encontrar pessoas que estão dispostas a morrer e não se corromper, né? Eu, assim, eu tenho até pessoas que eu admiro, tá, que eu já vi se envolver e vejo seriedade, mas não é muito comum você ver assim, não é a maioria, infelizmente, não é a maioria que se envolve com política que tem esse perfil de José, esse perfil de Daniel. Agora, que é importante ter pessoas lá, a gente tem que olhar com carinho, olhar o caráter, olhar realmente se aquela pessoa, ela realmente está disposta a sofrer. Ou se ela não quer só ganhar. Uma coisa interessante de falar sobre isso, até pastores e líderes que nos assistem, é que talvez uma pessoa que vale representar um cargo da igreja na política não está ali para substituir nada que você faz na igreja. A gente estava conversando isso aqui em off. Por exemplo, você faz um trabalho social onde você dá roupa, comida e abrigo para várias pessoas através da igreja. Aí você bota o político, consegue lá uma verba, lá, uma emenda e tudo mais, que pega uma grana preta, que faz tudo isso. Aí, já que ele conseguiu, a igreja vai deixar de fazer isso porque ele conseguiu. Isso que eu acho também um pouco complicado. A igreja é igreja. Ele conseguiu, amém. Faz junto com a igreja, mas não deixa de fazer. A mesma coisa, talvez para a marcha, para todas as outras questões de... André, eu conheço bem esse negócio da política. Por minha esposa ser cantora, a gente é contratado para participar de eventos e muitas vezes chamados assim, a gente conhece muitos líderes e eu estou vendo uma vergonha hoje. Eu conheço alguns pastores que tinham igrejas cheias e as igrejas estão minguadas, vazias, porque já estão desde o início do ano na campanha política, por causa de um desejo próprio, pessoal, uma vaidade para ser político. E disse, Deus realmente não me mandou, mas eu tenho esse desejo pessoal. Não vou citar nome aqui, pessoas conhecidas, as igrejas estão minguando, só vai domingo quando vai, porque está pregando em todas as outras igrejas, prometendo um monte de coisas que nem o cargo dele tem função para isso. Isso é uma vergonha, André. André, você fala assim, vamos então trabalhar, eu não posso ser caixa de um prostíbulo? O que você acha? Me responde isso agora. Pastor, o senhor acha que eu posso ser caixa de um prostíbulo? De forma alguma. Então por que eu vou trabalhar naquele antro de prostituição, de roubalheira que é a política? Meu irmão, se você já tem algum traço de desonestidade, aquilo só vai potencializar aquilo que você já é. E eu conheço pessoas que perderam ministérios, perderam família, perderam tudo que era de bom por causa do poder. O poder é a pior coisa que o homem pode ter. O Senhor nunca nos prometeu poder, nunca nos prometeu grandes cargos políticos. Nós não temos que galgar grandes cargos políticos, porque se nós como igreja pregássemos dentro da igreja aquilo que realmente tem que se pregar e fizéssemos com que o discipulado trouxesse à igreja vida, o mundo não estaria como está. Mas o mundo caminha para o pior, não porque vai melhorar porque tem um político, não vai melhorar porque tem um político.
o mundo vai caminhando para o pior porque a igreja está fraca. Ela cresce em tamanho e perde em força espiritual. O povo não ora, o povo não jejua, o povo não lê mais a palavra, o povo não discipula. E aí acha que tendo um pastor dentro do Senado, da Câmara, vai melhorar alguma coisa. Não vai melhorar. Porque lá dentro ele não vai orar, ele não vai jejuar, ninguém vai fazer culto de oração com ele. E ele vai ficar fraco. Pastor Márcio, você não acha que... O que já mudou na política depois que nós soubemos de algum político que fez algo assim grandioso? Me diz. Então, mas você não acha que algumas coisas poderiam estar pior? Assim como a gente começou aqui... Né, com respeito até mesmo a algumas proibições, exemplo, algumas leis poderiam já ter passado. Meu irmão, a PL 122 é uma coisa que... Não digo essa, não, qualquer outra. Vamos fazer isso, deixa eu ir pro break. Eu concordo em parte com o pastor Márcio, discordo de algumas coisas, eu acho que é complicado mesmo. Não é para qualquer pessoa, mas temos que ter. Porque eu penso assim, tem claro, que ter. Mas tem que ter no sentido... Eu acho que tem que ter. Ocupa a cadeira, tem que por questão de lei mesmo, porque daqui a pouco não vai poder levar Bíblia para lá para dentro. Tem um monte de coisa que existem lei, pessoas honradas quem lá manda dentro no também. Brasil não é igreja, é Deus manda tudo. Mas quem faz lei, quem tira a lei é política. Temos que ter representantes. Aí eu faço uma pergunta. Espiritualizar tudo somente? Achar que tudo é espiritual? Não, tudo com ordem e decência. Não é assim. É porque nós aprendemos a viver um mundo na dimensão carnal. Se nós andássemos na dimensão espiritual, nós entenderíamos tudo como espiritual. Sim. Porque a guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue, é contra potestades e principados. A região celestial é essa aqui, não é lá não. Mas se a gente dá um cargo de poder para alguém também está do outro lado espiritualmente, pode ver, estou potencializando aquilo. Então, temos que ocupar cadeiras, temos que mostrar. Eu também concordo com esse lado. Diga que tenha qualidade, integridade espiritual para isso. No break eu digo, vamos rápido no break, daqui a pouco eu volto pro último bloco, tá pegando fogo aqui no Antenados na Geral. Participe, mande a sua pergunta, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Guarde o equilíbrio e o bom senso. Não perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão a sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. A Boas Novas deseja a você um feliz Dia do Amigo. Na Geral, o último bloco. Tá quente aqui, hein? Tá frio no Rio de Janeiro, mas aqui dentro tá muito bom. Mande a sua pergunta, deixa eu pegar uma... deixa eu mudar um pouco, porque a política vai embora. Terça-feira, tá bom? Terça-feira nós vamos ter um programa desse. 1 hora direto, vai ser muito bom aqui. André, só um segundo, porque senão vai ficar aqui, o Márcio falou que não é para ter crente na política. Eu só disse que nós precisamos de homens de Deus íntegros, honestos na política. Pronto. Tem que escolher a pessoa certa. Vamos voltar. A gente falou um pouco sobre brasileiros, os maiores brasileiros de todos os tempos, e tivemos representantes da igreja. Agora tem uma pessoa muito interessante, falando, André, já que vocês estão vendo de representação da igreja, como as pessoas mudaram a imagem dela dos evangélicos, está passando uma novela na Rede Globo que a mãe de um garoto que é homossexual é crente.
qualquer coisa que é falada, glória a Deus, está amarrado, está não sei o quê. O que vocês acham? Porque esse nosso crescimento e representação está trazendo mais visibilidade e vai ser mais usado. A nossa imagem vai ser bem mais... Você vai nos Estados Unidos, tudo que tem humor, bota judeu no meio. Por quê? Porque eles têm uma questão religiosa de destaque lá. Estamos ganhando destaque no Brasil. Novelas, filmes, tudo na mídia vai começar a usar a imagem do evangélico para botar no enredo dela, na história dela. Vocês acham isso bacana? Legal? Então botaram umas crentes lá, novela lá. Eu confesso que eu não sei, graças a Deus, não estou pregando isso aqui para ninguém. Eu vi ontem lá, ela falando, mas graças a Deus eu não vejo novela há 12 anos, graças a Deus. É coisa minha também. Mas eu não sei, não sei. Mas eu acho vai começar a ver porque agora tem personagem cristão. Mas eu não vou ver por isso. Mas tem isso, pode ser. Isca, tem um pode crente ser uma lá, então isca, exatamente. Tem um crente na mas novela. na maioria das vezes o que acontece, eu acho assim, as televisões fazem um estereótipo do crente, né? E pintam o crente sempre de um jeito que muitas vezes não reflete o que é o crente realmente, né? Agora, que essa forma, eu tenho medo disso, André, vou ser sincero. A forma que estão colocando, isso pode, eu acho que isso não é um fator, não é algo facilitador para a entrada do evangelho. Eu acho que muitas das vezes pode denegrir a imagem. A gente sabe que não é essa imagem, mas a televisão coloca assim. Só para alimentar o teu medo. Só para alimentar o teu medo. Essa personagem, quando eu cheguei em casa, no dia que ela fez um ato lá, eu li todo mundo falando no Twitter, eu fui para o site do Globo para ver a cena, porque disseram que ela não conseguiu vencer a carne no primeiro encontro que ela teve com o ex-marido, e ali ela já tirou a roupa, se despiu toda, ficou nua, aparecendo na TV, a crente falando, ai meu Deus, misericórdia, e transou com um camarada ali. Quer dizer, a questão, então, isso aí facilita alguma coisa? Lá pra ver, né? Blasfêmia, né? É blasfêmia, exatamente. Tá denegrindo a imagem, tá blasfemando. Mas aí, em contrapartida, nós temos que entrar dizendo que não é nada disso. Eu penso assim, o exemplo não é esse. Queridos, eu estou, assim, puxando um link rápido, a gente, graças a Deus, na minha igreja, a gente está chegando alguns jovens que vinham, André, assim, de problemas, de situações complicadíssimas. E a forma que a igreja pinta, às vezes a pessoa pensa, caramba, é assim que é na igreja? Porque eu pensava que era assim, pensava que era o contrário. Acho que o pastor Márcio que falou, o que está faltando hoje, queridos, é palavra. É voltar, o pastor Brás também falou, voltar à palavra. A palavra liberta, e não é quando a gente fala de libertação, o pessoal pensa que é o quê, né? De libertação de possessões, enfim. É a nossa mente. Romanos 12:2. É não conformar. E essas coisas, André, infelizmente, as televisões colocam, e às vezes a gente acaba se conformando ou não. Você, quando vê uma novela, acaba torcendo por uma pessoa que às vezes faz algo que você não concorda. Mas por ser um personagem que tem uma empatia, você acaba torcendo. Mas é muita sutileza. Sim, mas aí a você intenção entra é sutileza. essa. Exatamente, a intenção, a gente tudo sabe. tem uma intenção. Agora, se tem 3 mulheres. Exato, a gente André, exatamente. Tudo tem uma intenção. E aí a moral, o caráter, cadê? E aí você deixa, às vezes, teu filho ver, tipo, novela assim. E aí como é que você vai querer falar depois de moral pro teu filho? Eu tenho um filho de 10 anos. 10 anos. Como é que se eu deixo ele ver essas coisas? Graças a novela que ele vê, bem tranquilinho, que eu não vou falar o nome aqui para não dar ibope pro canal. Mas não tem problema nenhum. Eu vou deixar ele ver uma novela. Agora, eu vejo pais crentes que deixam seus filhos verem. E aí? Já falou o programa. Quem não assistiu esse troço? O André é noveleiro. Embarque nesse carrossel. Que isso? É do meu tempo isso aí, eu vou ter que ir lá. Não, mas é interessante. Uma coisa que foi bem colocada é justamente isso. Às vezes, até acho que ontem eu assisti o capítulo, e você vê, poxa, que mulher chata. E eu tô falando da crente, né? Mas a intenção é essa. Leva e fala, poxa, essa crente é chata. Tem que saber a intenção mesmo. O cara tem 3 mulheres ali, o cara é bacana, gente boa, todo mundo gosta dele, boa praça. Isso que ele leva a gente a pensar, né? Você torce. E, na verdade, também estão querendo fazer isso para atrair os crentes para assistir. Os crentes também, não assistem. Também. Eu, por exemplo, eu seria suspeito para falar que eu sou igual o pastor também. Eu sou meio anti-novela, porque eu não gosto. Agora, eu queria saber exatamente a intenção de uma pessoa colocar uma mulher crente lá. O que ele está querendo? Lógico que está querendo atrair os crentes. Não é falar bem do crente Mas também. aí o crente vai assistir a novela,
ele vai querer ver a crente, mas a crente é um pedacinho. E o que está sendo mostrado ali? E o que a família está recebendo? E o alimento que está sendo transmitido ali para aqui? Então, mas aí, pastor, tem gente que... já aconteceu, tem gente que fala assim com você. Não, pastor, o senhor não pode ser tão radical, tem que ver tudo e reter o que é bom. Não dá para ver A gente tudo, ouve isso, o que é mas bom tem gente dessa que maneira. fala... Exatamente, Porque mas o senhor sabe... Não sei se já falaram intenção... com o senhor, mas tem gente que, para desculpar... Sim. Não, eu vejo sim, mas eu vejo o que há de bom na novela. Faz o seguinte, tá vendo essa carne picanha? Come tudo, come a gordura, aí dentro do corpo tu retém o que é bom. Vai ler a palavra, daqui a pouco tá querido. inchado e gordo. Irmão, não dá para você se encher o dia inteiro das coisas carnais e depois chegar à noite e achar que consegue adorar o Senhor com as coisas espirituais. Mas é uma realidade, né? Tá acontecendo, a gente pode discordar, pode até educar os nossos filhos melhor, mas é uma realidade isso com essa coisa de aumentar o número de evangélicos, né? Mesmo que sejam nominais, eu acho que vai acontecer? Vai aparecer mais, não adianta. Só que eu acho que quando aumentar o número mesmo, eles vão começar a criticar menos, né? Vão começar a criticar menos. Quer saber de uma coisa? Né, o dia que entrar um pastor com um programa na Rede Globo, eu acho que eu vou ficar muito triste. Porque ninguém vai... Ontem aconteceu uma coisa na TV, eu cheguei em casa já tarde, aí estava dando... Eu não vejo televisão nem em casa, a gente parou de ver televisão. A gente só bota no horário do jornal. Aí eu botei achando que já tinha começado o Jornal da Globo. E aí estava dando Bial, mostrando casamentos homossexuais, ele chorando, Glória Pires chorando, e aquela comoção. Eu falei, que nojo. Joguei isso no Twitter, falei, isso é um absurdo o que eles colocam pra gente de forma subjetiva. Aí tinha pastor, que a esposa às vezes aparece em programas da Globo e tal, falou, se você não gosta, muda de canal, mas não fala que é do diabo aquele canal, não sei o quê. Meu irmão, você põe 1 minuto de crente ali, 1 hora e 10 horas, 24 horas de programação te detonando a família, até para trazer crente para ver a detonação do seu horário lá. Ei, tá estourando tudo aqui do horário. Eu vou aproveitar os últimos 2 minutos para dar um lembrete pessoal. No próximo dia 23, vem para cá, dia 23. 23, segunda. Eu vou levantar aqui, pode ficar em pé. Eu nunca fico em pé aqui, sempre sentado, vou ficar em pé. Segunda-feira, em Itaguaí, vai ser onde? Vai ser lá no campus de Itaguaí. Deixa eu segurar aqui. A Boas Novas, junto com a CEMOB, a maior galera, tá promovendo um evento para você. Bota aqui, ó, para você dar um zoom. Aqui, nessa, beleza. Show do Thales, segunda-feira, dia 23. Fique ligado aí no Twitter e no Facebook, na nossa programação, que nós vamos sortear aí vários ingressos. Ontem sorteamos 5, hoje 5, segunda-feira mais 5, e a Boas Novas vai estar lá presente também. E quais são os pontos de venda aqui? Ó, tem lá em Mangaratiba, Itaguaí, tem no shopping do centro de Itaguaí, em Mangaratiba tem na Radical Celular, Campo Grande tem na Soult do Shopping Mais Shopping, e em Seropédica tem na Drogarias Atual. Deixa eu ver aqui, só. Tudo isso aqui, olha lá. Segunda, dia 23 de julho, tá todo mundo de férias, todo mundo tranquilo, tá sobrando um dinheirinho ali. Campo do Engenho, em Itaguaí, Rio de Janeiro, a partir de que horas? 19 horas começa o evento. O portão abre às 5. E quais as outras bandas que vão tocar lá? Canção do Céu, Promise e a banda lá do Maranhão, Central 7. Todo o Rio de Janeiro espera vocês lá. Mas aí fala o valor, é R$200, é nada? Não, R$200 não. Se for na Boas Novas é de graça que a gente vai sortear aqui, tá bom? E entre também lá no site e compre nesses locais. Baratinho. Thales Roberto, junto com a Boas Novas. Todo o Rio de Janeiro tem que estar lá com a gente. Eu espero você. Fique ligado na nossa programação, que nós vamos sortear muitos ingressos aqui hoje, tá bom? Valeu, ele trouxe aqui o ingresso. Você que ganhou o ingresso, nós vamos entrar em contato para você vir buscar aqui na Boas Novas. Te espero lá então, né? Tu vai tocar com a gente? Valeu, hein? Tá convidado. Então, todo o Rio de Janeiro tá dado o recado. Thales Roberto, dia 23, segunda, pastores. Obrigado aqui. Falei, manda o Thales aqui no final, que é de vocês, né? Mas os convidados ganham também? Convite? Ganha, todo mundo tá convidado aqui. Toda a televisão, tá todo mundo. Todo mundo tá assistindo também. É só passar lá e pagar e você vai entrar com a gente, tá bom? Mas, pastores, obrigado pela presença de vocês. Foi um papo muito bom, muito gostoso. Espero que eu aprendi muita coisa hoje, debatemos. E, ó, terça-feira vai ter o programa Cristão e a Política. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.